Mateus capítulo 9, versículo 1. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tende bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais difícil, dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Amém? Você pode orar comigo? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te glorificamos nesta tarde maravilhosa, te agradecemos por mais uma semana de vitória na tua presença, vencendo tudo que se levantou contra nós pelo amor e pelo poder da tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo que habita em nós nesta tarde, traga e faça fluir em nós a tua vontade, o teu desejo, revela a tua vontade ao nosso coração, através da fonte de água viva que desce do teu santo trono neste altar. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Eu gostaria que você se assentasse e com bastante atenção nesse texto, na palavra que o Senhor tem para nós nesta tarde, porque é algo que eu tenho certeza que vai mexer com o nosso coração e vai mexer com os nossos sentimentos ou com as nossas ações. Amém? Nós entendemos que Deus faz e realiza milagres em todo o tempo na nossa vida, desde o início, no presente, e fará grandes coisas no nosso futuro. Porém, eu tenho para mim que Deus, Ele não mede e nunca mediu esforços para abençoar a sua vida. Muito pelo contrário, eu e você às vezes temos desculpa, nós apresentamos algumas situações ao qual nos impede de chegar à presença de Deus, e isso atrasa a nossa bênção. Então nós entendemos que quem atrasa a nossa bênção somos nós mesmos. O livro de Mateus, eu quero trazer uma pequena introdução e uma referência do texto para você me acompanhar nesse raciocínio. Mateus, traduzido do hebraico para a nossa língua, significa presente de Deus. Diga assim, olha, presente de Deus. Você vai me ajudar nesta tarde, nessa mensagem, porque ela vai edificar a sua vida. Mateus, nós sabemos que era cobrador de impostos, e ele se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus. E da cidade de Gadara até Cafarnaum, que foi o trajeto que Jesus fez, pelo mar da Galileia, ele atravessou o mar, ele percorreu mais ou menos 28 quilômetros. Se eu te perguntar, você estaria disposto a andar pelo menos 20 quilômetros agora, para glorificar o nome do Senhor? Se você tivesse sem carro, você viria a pé para a igreja hoje? Se o seu carro quebrar depois do culto, você vai para casa a pé glorificando a Deus? Presta atenção no que eu estou te perguntando, porque eu quero apresentar para você hoje o sacrifício e as vezes que o nosso próprio Deus se dispôs a fazer uma obra na nossa vida, sem medir esforços para nós. Guarda aí, são 28 quilômetros para início, amém? Cafarnaum, nós sabemos que era uma cidade rica. Então na beirada aonde Jesus chegou, depois de atravessar o mar da Galileia, ali tinha um porto e havia muitíssima gente, segundo a palavra de Deus. Muita gente estava ali e eles negociavam. E esse porto, quem guardava, quem dava segurança para os comerciantes, eram os soldados romanos. Nós sabemos muito bem como eram os soldados romanos. Era sim, sim, não, não. Eles cumpriam algo de Deus que é para a nossa vida, sobre o nosso caráter de ser e não deixar de ser. Por exemplo, ou você é ou você não é, ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Porém o soldado romano cumpria essa ordem, ou é ou não é, mas baseado nas leis romanas, não nas leis de Deus. Amém? E eu quero te perguntar nessa noite, qual lei você está baseando a sua vida? Na lei de Deus ou na lei humana dos nossos dias? Então, como eu estava dizendo,
Havia muita gente naquele lugar. E o texto me leva a um lugar fechado, vamos dizer assim, talvez seria uma sinagoga ou uma casa. Estava lotada de gente, porque aonde Jesus estava tinha multidão de gente, sim ou não? Por que a multidão seguia Jesus? Era por causa de Jesus? Era porque Jesus era bonito? Porque Jesus distribuía dinheiro? Não. Eles não estavam junto atrás, andando atrás de Jesus, querendo saber quem era Jesus. O que eles queriam era receber de Jesus. E muitas pessoas nos nossos dias de hoje não querem nada com Jesus, não querem fazer parte da família de Jesus, não querem seguir Jesus, não querem obedecer o que Jesus deixou, porém eles querem as riquezas que Jesus tem para nos dar. Fala assim para o seu irmão: não divido a minha riqueza com ninguém. Profetiza para o seu irmão, vai ser de Deus. Aleluia. Não divide a sua riqueza que Deus vai dar para você com ninguém, é sua e de mais ninguém. Porém Jesus estava ali no meio daquele cheio de gente, e era provavelmente um sábado, e tinha muitos ali, e Jesus estava falando, estava ensinando naquele momento. E o que me toca nesse texto é algo que me chama a atenção para o sacrifício vivo. O nosso culto é racional, nós devemos prestar um culto racional a Deus, mas esse sacrifício me chamou a atenção pela seguinte forma: quantas vezes você precisou de um amigo em uma hora difícil e esse amigo apareceu para te ajudar? Quantas vezes você precisou ser carregado, às vezes você precisou ser alimentado, ser vestido, ser apoiado, ser auxiliado por alguém e apareceu alguém para te ajudar? Você pode contar nos dedos quantas vezes isso aconteceu na sua vida, se é que aconteceu. Amém? Eu estou indo pela lógica natural humana. Porém, algo especial aconteceu nesse texto. Havia um paralítico, e paralítico não anda, depende dos outros, sim ou não? Porém, existia 4 amigos desse paralítico, e esses 4 com a boa intenção no coração, querendo ajudar aquele homem. Então eles pararam: olha, como nós vamos fazer? Está cheio de gente, há uma multidão enorme, não há mais espaço em volta de Jesus, não tem mais como chegar até onde Jesus está. Porém, o meu amigo paralítico precisa conhecer Jesus. Quantos amigos paralíticos nós temos e nós não apresentamos Jesus para ele? Quantos amigos nós temos que estão deitados, mortos espirituais, e nós não temos coragem de sequer levar a palavra de Jesus até ele? Quantos pedem socorro para nós, clamam, e nós não temos coragem de perder alguns minutos do nosso tempo para passar na casa de alguém e trazer para a igreja para ouvir a palavra, porque às vezes a pessoa está sem condição. Quantas vezes alguém nos liga e pergunta: vai ter culto, eu gostaria de ir. A gente às vezes fala que não vai ter, que não sabe o que não vai, porque nós estamos cansados demais com os nossos fardos. E nós esquecemos que para alguns o fardo deles é mais pesado. Porém eu e você, nós não temos fardo, porque o Senhor falou que quem serve a Ele, o fardo dele é leve e suave. Então nós não temos fardo para carregar, nós temos glória e a graça de Deus que nos acompanha onde quer que nós vamos. Então aqueles 4 homens pensaram: olha, vamos fazer alguma coisa, nós temos que ajudar. Nós precisamos ajudar o meu amigo que precisa de Jesus. Mas o que nós vamos fazer? E eles tiveram a brilhante ideia: vamos entrar pelo teto. Como assim entrar pelo teto? A gente sobe com ele em cima da casa, a gente tira as palhas, tira a cobertura, amarra a cama dele numa corda e desce ele no centro aonde Jesus está, e aí ninguém vai poder nos impedir, porque estão todos ao redor, e Jesus, vendo isso, não vai deixar com que alguém nos impeça. Eu aprendo aqui que nós precisamos ter uma estratégia entre nós para alcançar aqueles que precisam. Nós precisamos desenvolver algo de Deus no nosso meio, para que nós possamos trazer aquele que está paralítico, quase morrendo espiritual, para que Deus possa operar o milagre na vida dele.
mas precisa de nós. Por isso que o Senhor levantou eu e você para estar de pé, alimentando da palavra, conhecendo a Deus, tendo poder e autoridade sobre nós para realizar tal feito em nome de Jesus. Porque nós não realizamos nada na terra em nome de homem, em nome de igreja, em nome de ministério. Nós fazemos tudo em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Quem pode dizer amém? Amém. Então esses companheiros quebraram uma barreira para ajudar o teu amigo que precisava. Para que o milagre aconteça, nós precisamos vencer algumas barreiras da nossa vida ou do nosso tempo. Porém, romper as barreiras que estão ao nosso derredor, como servos de Deus, nós precisamos entender algo. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados, aperfeiçoar aquilo que nós temos chamados para fazer, tendo o nosso dom, que é presente de Deus, multiplicado na nossa mão, para que isso alcance o desejo agradável que Deus tem para mim e para você. Se nós rompermos algumas barreiras, nós vamos ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Se nós começar a romper algumas barreiras, por que eu estou dizendo isso para você? Porque Jesus, ele me ensina que ele próprio venceu várias barreiras para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida, para abençoar a vida de quem está ouvindo nesse momento. Deus, ele rompeu, o próprio Jesus, ele rompeu barreiras. Eu quero trazer para você apenas algumas, para você refletir e comparar com a nossa vida cotidiana, a diferença entre nós, sendo que nós somos supostos a ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos discípulos de quem? De Jesus. Aleluia. Deus venceu algumas barreiras, entre elas a barreira da distância. Você conhece alguém que fala que não vai na igreja porque é longe? Ah, não vou não, é muito longe. Vou demorar meia hora, 1 hora, 40 minutos para chegar. Vou não. Chegar em casa tarde, cansado. Mal sabe ele que o nosso culto termina 7h30 em ponto. Dá tempo dele voltar para casa e ainda fazer um programa com a família. Amém? Porque nós concordamos em adorar o Senhor nesse tempo. E nesse tempo o Senhor será glorificado. Então Jesus, ele quebrou a barreira da distância. Eu separei 3 coisas lindas aqui. Primeiro, Jesus veio de onde? Do céu para a terra. É perto ou é longe? É perto ou é longe? Para que ele veio? Ele veio para nos salvar. Aleluia. Segundo ponto da distância. Antes dele chegar naquele lugar para curar ou para salvar a vida daquele paralítico, ele teve que cruzar o mar. Cruzar o mar é perto ou é longe? É longe, mas Jesus quebrou essa barreira para poder abençoar. Isso me mostra que o próprio Jesus era o maior milagre que já estava acontecendo. Servir a Deus já faz parte do milagre da nossa vida. Ser aceito por Ele como filho já é um milagre para a nossa vida. Ser batizado, ter o sangue dEle, ter o nome dEle no nosso, já é um milagre na nossa vida. Então não existe distância para que Jesus possa abençoar a sua vida. E não existe distância para você clamar e Jesus não vir atender o teu pedido e salvar quem você ama. E curar quem é que você tem apresentado na presença dele. Aleluia. A segunda barreira que Jesus quebrou para te abençoar foi a barreira do visível, a barreira do enxergar material. Porque nós precisamos, pela palavra, acreditar exatamente em ver o invisível pela fé. É acreditar que o Espírito Santo faz pela nossa fé. Nós não podemos ver, mas podemos sentir a presença do Todo-Poderoso em nosso meio. Deus não vê problema, porque Ele é a solução. Fala para o seu irmão assim: olha, Deus não está preocupado com o problema, Ele é a solução. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, fala que nós andamos pela fé e não por vista. Nós andamos pela fé e não por vista.
E o mais importante nesse texto, que eu acho que você passou despercebido, foi que quando eles desceram aquele paralítico no meio da igreja, no meio daquele local que Jesus estava, a primeira palavra que Jesus pronunciou àquele paralítico, você se recorda qual foi na nossa leitura? Jesus o chamou de filho. Foi a primeira coisa que Jesus falou, filho. E hoje Jesus está falando para você, filho, aonde está a tua fraqueza nessa noite? Aonde está o teu problema nessa noite? Porque Ele quer resolver, Ele quer trazer esse milagre para a sua vida. Então quando Jesus chama de filho, Ele demonstrou uma comunhão, uma intimidade tão grande. Pastor, mas o homem não era paralítico? Era paralítico, mas dentro dele tinha fé. Dentro de você tem fé? Irmãos, hoje eu vi algo interessante. Eu fui numa loja evangélica buscando algo interessante, e ali eu conheci pela primeira vez, não tinha visto, eu vi um grão de mostarda. Mas que negócio pequenininho. Eu olhei aquilo e falei, como que Jesus falou quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda? É muito pequeno o grão de mostarda, irmãos, pequenininho. Ou a qualquer hora dessa eu vou trazer para vocês verem também. É muito minúsculo. Isso prova que o amor e a misericórdia de Deus é tão grande na nossa vida, que basta você dar meio passo na direção dele, Ele vai dar 10 em tua direção, porque Ele não mede esforço para abençoar a sua vida. Aleluia, Jesus. Filho, nós precisamos ser curados espiritualmente antes de receber a bênção de Deus. Porque às vezes nós queremos bênção demais, muita coisa de Deus. Às vezes nós julgamos nós mesmos ser muito bom, mas a nossa alma, o nosso espírito está ferido, e ele precisa ser curado primeiro por Deus. No versículo 2, na parte B, que nós lemos, tanto o corpo quanto a alma daquele homem estava ruim. Sim ou não? O corpo estava ruim, ele estava paralítico. Mas não via Jesus como Salvador. Às vezes nós viemos para a igreja, nós precisamos receber de Deus, nós queremos receber de Deus, nós até nos esforçamos para receber de Deus, mas nós não cremos totalmente quem Ele é. Mas nós queremos a bênção, assim como aquela multidão que andava em volta dele. Nós queremos a bênção, mas não temos uma confiança total, porque nada aconteceu conosco ainda. E nós somos, às vezes, a gente fala como Tomé, tem que acontecer comigo primeiro para eu poder acreditar. E muitas vezes nós esperamos que Deus faça algo primeiro para nós, para depois nós acreditar nele. Cá entre nós, irmãos, nós não precisamos agir assim. Nós temos que primeiro agradecer pelo que nós ainda vamos receber, confiamos que vamos receber, porque aí Deus vem e faz o milagre na nossa vida. Amém? Terceira barreira, as barreiras ocultas. O que é barreira oculta, pastor? Porque Jesus conhece o nosso interior. Se existe alguém que conhece o teu coração por dentro e por fora, que conhece tudo que passa aí, chama-se Jesus. Esse é o oculto para mim, é o oculto para o teu esposo, para a tua esposa, é o oculto para os teus amigos, mas para Deus não é oculto. Para Ele vê exatamente o que acontece no seu interior. O paralítico, ele estava mal por fora, ele estava paralítico, mas ele estava bem por dentro, porque ele tinha fé que ia ser curado. Amém? Os escribas, bem vestidos, bem para o lado de fora, bem apresentados à sociedade, porém por dentro eles estavam mal, porque eles não tinham fé naquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Dá para notar uma diferença entre nós e o mundo? Às vezes nós estamos abatidos no corpo, na face, às vezes o nosso rosto está abatido, o nosso corpo está cansado, mas por dentro nós estamos cheios de fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e é esta fé que nos faz fortalecer e andar cada dia mais em direção ao nosso alvo, que é Jesus. O maior milagre acontece quando eu e você acredita naquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Eu sei que o fato de ter fé já é um milagre na sua vida. Se você tem fé, é porque o Espírito Santo de Deus habita em você, porque você acredita em algo e Deus assim reveste em você todo o poder e toda a glória. Porém a palavra de Deus me diz que os escribas, eles criticaram,
Eles falavam que Jesus estava blasfemando. Irmãos, quantas vezes você tem pregado, falado de Jesus para alguém, e a pessoa simplesmente não acredita nas tuas palavras, pondo-se que não é suas palavras o importante é sobre quem você está falando. E as pessoas não creem naquilo, não creem na promessa, não creem na transformação da sua vida. Chamaram Jesus de blasfemo porque ele estava achando que era Deus. Porque o poder de perdoar os pecados só era dado a Deus. Mas o que eles não sabiam é que diante dele estava o verdadeiro Deus de toda misericórdia. Deixa eu te perguntar algo. Nos momentos difíceis da sua vida, você sabe reconhecer Deus perto de você? Você sabe reconhecer Deus nas ações da sua vida? Quantas vezes nós mesmos não percebemos a ação de Deus na nossa vida? Quantas vezes Deus faz algo para mim e para você e a gente não percebe? Porque nós estamos de olho naquilo que foi criado e não no Criador que fez todas as coisas. Quantas vezes nós cremos que podemos vencer algumas batalhas porque Deus nos capacitou, porque Deus me ungiu, porque eu sou forte em nome de Jesus. Nós declaramos muitas coisas pela nossa própria vontade e força, e nós não cremos, não colocamos que Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele que me revestiu desse poder, vai na frente abrindo e derrubando todas as muralhas para que eu possa passar e glorificar o nome dEle. Amém? Jesus realizou pelo menos 3 milagres nessa passagem que nós lemos aqui. Mas nós e eles não perceberam, porque eles estavam com o olho no físico. O que chamava atenção naquele negócio ali? Era o paralítico, não era? Ninguém prestou atenção em quem levou ele. Ninguém prestou atenção no esforço que eles fizeram para subir e descer. Ninguém prestou atenção no que estava acontecendo. Todo mundo botou o olho no físico daquele homem. E muitas vezes eu e você colocamos os olhos na pessoa física do nosso irmão, na pessoa, no ambiente físico da igreja, no ambiente físico do nosso trabalho, sendo que todas as coisas, existe um ser superior que tem maior força e maior poder sobre todas as coisas. E aonde você estiver, Ele está com você. Aonde você clamar, Ele vai te atender. Aonde você estender a mão e profetizar, Ele vai vir, vai fazer se cumprir aquilo, pela honra do nome dEle e pela autoridade que Ele colocou nos teus lábios, de profetizar a bênção que Ele irá fazer no meio do povo. Amém? O único capaz de saber o teu pensamento, mesmo antes dele ser gerado, dele vir a existir, chama-se Jesus. Porém, 3 milagres que Jesus fez nessa passagem, eu quero que você raciocine comigo aí, para você entender algo. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Perdoou os pecados. Segundo, sarou a alma e o coração daquele homem. E no terceiro, Ele curou o físico daquele homem. Dizer seus pecados estão perdoados parece fácil, mas curar um paralítico espiritual nos nossos dias, só Jesus pode fazer. Curar um paralítico em todas as áreas da vida, só Jesus pode fazer. Se você vier ao altar do Senhor receber uma oração, nós podemos profetizar na sua vida que a bênção vai chegar até você, que a cura de Deus vai chegar até você, pela autoridade da palavra de Deus. Isso sim pode ser profetizado. Agora, tocar no teu espírito e curar você e te levantar, somente o nosso Deus Todo-Poderoso pode fazer. E aquele paralítico tinha fé para fazer isso. E eu te pergunto, você tem fé para Deus levantar você da onde você precisa ser levantado? Você tem fé para Deus levantar o teu ministério, para Deus levantar aquilo que você foi chamado para fazer? Eu sempre falo isso, sempre bato nessa tecla. Cada um de nós tem algo para fazer, e nós precisamos nos colocar de pé e questionar a Deus diariamente: qual é a minha finalidade nesta terra? O que eu tenho que fazer? Qual o meu chamado que eu tenho que realizar? Não queiram subir para o céu de mãos vazias, irmãos. Amém? Não vamos levar nada daqui. A Bíblia diz que nós temos que construir lá, para quando nós chegarmos, nós recebemos da mão do Senhor a coroa da
justiça ao qual Ele tem dado para nós. Jesus tem todo o poder para curar, restaurar e para abençoar a sua vida, em todas as circunstâncias. A quinta barreira que Jesus quebrou e que nós temos que aprender é a barreira do orgulho. Todo milagre deve servir para glorificar a Deus. O teu chamado é para glorificar a Deus. O milagre que você pede tem que ser para adorar a Deus. Se você pedir algo para Deus que não for para glorificar o nome dEle, Ele não vai te dar. Então você está perdendo o seu tempo. Mas se tudo que você quer, que você pede, é para engrandecer o nome dEle, pode pedir, porque Ele vai fazer na sua vida. Se você quer ter o teu ministério, se você quer ver almas salvas, se você quer ver o andar da igreja, o desenvolver do reino de Deus, peça para o Senhor, porque isso vai glorificar o nome do Senhor em nossas vidas. Se nós deixarmos a vaidade de lado, se nós deixarmos o nosso eu de lado, se nós começarmos a pegar as coisas de Deus e colocar na nossa vida, e começar a trabalhar isso, renunciando às coisas do mundo para fazer a obra de Deus, irá começar a realização do milagre de Deus na nossa vida. Quando você faz algo para Deus, é o início do milagre. Quando você está fazendo, está lutando na obra, quando você é apedrejado, mas você continua, quando você é blasfemado, mas você continua, quando alguém levanta um obstáculo para te parar, você continua, isso é durante o milagre está acontecendo. Quando você chega no final e tudo se acaba e você glorifica a Deus, ali é o momento de você receber o prêmio da justiça do Senhor, porque você venceu a batalha ao qual Deus colocou na tua frente. Muitos de nós batalham e não sabem por que está batalhando. Muitos de nós lutam e não sabem por que está lutando. Hoje eu trago para você, nós estamos lutando em nome de um Deus vivo. Uma batalha que já foi ganha, que já foi vencida. E eu aprendo pela palavra de Deus que nenhum inimigo prevalecerá contra você, porque o Senhor já derrubou todos eles na cruz. E a tua batalha simplesmente não é uma batalha física, não é uma batalha espiritual. A nossa batalha hoje é para nós ficarmos de pé, glorificando a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Quem entendeu, diga amém. Nós não temos que lutar mais. A nossa luta é só para ficar de pé, para não deixar o diabo montar e a gente cair, é para não deixar o desânimo pegar a gente e desistir a gente de servir a Deus. A nossa maior luta é conosco mesmo, para servir a Deus, para estar na casa de Deus, para estar ouvindo, para estar falando, para estar ensinando, para estar divulgando o reino do Senhor. Por isso eu disse no início, o maior inimigo que nos atrapalha e nos impede de receber a bênção é nós mesmos. Alguns culpam as trevas, alguns culpam o inimigo das nossas almas, mas não, o primeiro inimigo das nossas almas somos nós mesmos. Nós somos culpados, nós somos responsáveis de receber ou não da parte de Deus. Nós temos a vontade própria de servir, de estar com Deus, e nós decidimos não fazer, e aí nós somos o próprio culpado. E eu entendi algo interessante nesse texto de tudo isso, apesar dos irmãos, dos amigos ter levado ele, e aconteceu essa grande coisa maravilhosa, demonstrando carinho, afeto, amar ao irmão como a si mesmo, até mais, porque eles fizeram um sacrifício. O mais lindo de tudo isso é algo que deve acontecer na nossa igreja hoje, é algo que tem que acontecer na face da terra. A Bíblia me fala que não só eles levaram aquele paralítico, Jesus primeiro curou a alma dele, para depois dar a restauração do corpo. Nós precisamos ser restaurados espiritualmente todos os dias, para nós podermos ficar de pé na presença do Senhor. Algo interessante também que você precisa entender comigo, algo que eu tirei para a minha vida nisso daqui, a coisa mais linda foi que até os que não acreditavam em Jesus naquela hora, quando viram a ação dele, começaram a glorificar o nome do Senhor, porque eles viram o milagre acontecendo, eles conheciam aquele paralítico, eles conheciam aquele sofredor, mas quando Jesus falou para ele, levanta e anda, e ele se colocou de pé, aqueles curiosos que estavam ali, só para ver o rebuliço, para ver o que estava acontecendo, falaram assim, olha, verdadeiramente este é Deus. E eles começaram, a palavra de Deus me diz, que eles glorificaram por causa do que viram. Quando as pessoas olharem na sua vida, eles têm que glorificar a Deus pelo que eles fez na sua vida. Quando as pessoas vierem visitar a igreja, eles vão olhar para um lado e para o outro e começar a glorificar, porque Deus tem levantado homens e mulheres aqui dentro para cumprir a obra do Senhor com dignidade.
Quando eles veem você falando de Jesus, eles vão parar e falar: uau, realmente Deus vive, porque olha a diferença que está nessa vida. Essa mulher, esse homem era de um jeito, mas depois que ela aceitou Jesus, que está servindo a Deus, até a cara mudou, ficou mais feliz, ficou mais jovem. Você notou que crente não fica velho? Já notou, irmão? Crente não fica velho? Olha para a cara do seu irmão para você ver. Todo mundo aqui tem mais de 20 anos e ninguém parece, todo mundo tem cara de 15. Isso sabe o que é? É o renovo da graça do Senhor sobre a sua vida. É o renovo de Deus na sua vida. Quem serve a Deus, serve com alegria. E quem é alegre em Jesus, fica novo para sempre. Olha, você perdeu a chance de dar uma glória a Deus. Quem serve ao Senhor sempre está jovem, bonito, tão só jovem como bonito, como Deus vai te dar um corpo novo, glorioso, quando você estiver com Ele. Aleluia. Deixa Deus vencer as barreiras da sua vida por você. Deixa Ele realizar o milagre que Ele tem para fazer na sua vida. Vamos parar de impedir Deus trabalhar na nossa vida. Vamos parar de impedir Deus de fazer a obra na nossa vida. Ah, pastor, eu sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Irmãos, isso são barreiras. Deus quebra todas elas para edificar a boa e agradável obra dele na face da terra. Se você não sabe fazer nada, mas você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Mas quem capacita é o Senhor dos Exércitos. Quem capacitou você foi o Senhor dos Exércitos. Quem te mantém de pé é o Senhor dos Exércitos. Quem está te abençoando é Ele. E é Ele que está dizendo para você aqui hoje: filho, qual área da sua vida que precisa do toque do Senhor nessa noite? Deus quer romper em nós tudo que nos impede que a mão dele faça sobre nós. Nós impedimos, mas hoje ele quer abrir, derrubar essa fronteira. Hoje ele quer ter um face a face com você. Hoje ele quer que você esteja no centro com ele, para que ele possa te olhar e dizer: filho, levanta a tua cabeça, levanta teu ministério, levanta teu sonho, levanta tua vontade, levanta teu desejo, levanta tua família, levanta teus filhos, levanta tudo que está caído perto de você e ande e marche em direção à cruz, que é a direção da vitória que o Senhor tem para dar para você nessa noite. Nossas palavras não terão significado algum se não forem sustentados pelas nossas ações. Isso é profundo. Vou repetir para você guardar no seu coração. As nossas palavras não têm significado algum se não forem sustentadas pelas nossas ações. Não adianta querer falar que é, mas não ser. Não adianta pregar, incentivar, se você não vai. Não adianta dizer o que é certo, que isso pode, que isso não pode, se você não faz. O exemplo tem que partir de nós. Todo exemplo tem que partir de nós. Nós podemos dizer que amamos o nosso irmão, mas sem atitude que demonstre esse amor, não significa nada. Nós podemos dizer que somos crentes, mas se as nossas ações não demonstrar isso, não significa nada, e nossa vida se torna vazia e sem sentido algum. Deixa eu dizer algo para você. Deus vê um sentido na sua vida, por isso que você está de pé. Deus tem algo valioso com você, por isso Ele te manda: filho, fica de pé. Não deixa nada de colocar na cama, não deixa nada de colocar paralítico, não, porque quem te levantou foi Deus, e a promessa dele, ela é perpétua. A promessa de Deus, ela não é para hoje, amanhã ela cai, ela é para sempre. Se Jesus está dizendo hoje para você, hoje: filho, coloque-se de pé, levante e ande, Deus está dizendo para você: olha, nunca mais abaixa a tua cabeça, nunca mais o diabo te envergonhe, porque a partir de hoje Deus está contigo. Ele está só renovando, porque Ele nunca saiu do teu lado, Ele só está renovando aquilo que Ele já prometeu na sua vida. Nossas atitudes sustentam aquilo que falamos ou fazemos.
Então tudo que você faz para o reino de Deus sustenta a sua fé. A sua fé sustenta o que você faz. E o que você fala e o que nós fazemos para Deus, isso é que vai sustentar a obra do Senhor nessa terra. Então eu gostaria de convidar você, como filho, fique de pé nessa noite. Então, em vez do Senhor ir até você, eu convido você para vir até o altar do Senhor para receber uma oração nessa noite, para que o Senhor possa tocar mais uma vez na sua vida, te levantando, restaurando o teu espírito, restaurando a tua fé, restaurando a tua família, restaurando aonde for necessário, pelo poder da glória do Senhor Jesus. Nós não temos um poder autossuficiente como Deus tem, mas o Deus que está conosco hoje tem muito a fazer nas nossas vidas. Eu creio para mim, se você não crê, eu creio por você também, porque o Senhor vai cumprir na sua vida aquilo que Ele falou que vai cumprir. Nós temos muitas promessas de Deus, e nós esquecemos da promessa de Deus. Nós só lembramos das promessas dEle quando a coisa aperta para o nosso lado. Mas deixa eu te perguntar algo, você se lembra quantas promessas você fez para Deus? Você se lembra quantas vezes nós prometemos para Deus que se algo acontecesse, nós faríamos isso, se nós recebêssemos essa bênção, nós seríamos assim? Quantas vezes nós prometemos a Deus e não cumprimos? Quantas vezes nós falamos: Senhor, eu vou acertar minha vida contigo, eu vou acertar minha vida na igreja, eu vou ser um crente fiel, eu vou ser um crente de fogo, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou chegar na igreja e vou fazer acontecer em teu nome, Jesus, para glorificar o teu nome. Quantas vezes nós falamos isso e nós não fazemos? Quantas vezes nós prometemos de ajudar o próximo e nós não fazemos por negligência nossa, e depois a gente dá culpa a Deus? Deixa eu dizer algo para você. Deus esqueceu tudo isso por amor a você, e hoje Ele declarou: filho, fica de pé espiritualmente, porque jamais tu vai cair novamente. Amém? O centro das tuas emoções é o teu coração. Você pode pôr a mão no teu coração, a uma, as duas. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Pai, nós entendemos que tudo que somos é pela tua misericórdia, Pai querido. Senhor, nós entendemos que aquilo que fazemos ou iremos fazer é para glorificar o teu santo nome. Pai, nos ensina, nos ajude cada dia mais a nos colocar de pé diante de ti, Senhor, entendendo que a nossa restauração está no Senhor, que a nossa força, a tua misericórdia é a causa de estarmos de pé, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Pai, a tua palavra que diz que aonde nós colocarmos a nossa mão e orar, será curado. Nós estamos com a mão, Senhor, em cima do nosso coração. Então nós estamos orando por nós mesmos, e decretando e profetizando e declarando, Senhor, a cura espiritual sobre a nossa vida nessa noite. Que haja bênção, que haja prosperidade espiritual, que haja cura, que haja libertação, que entre o poder de Deus, que entre a cura do Senhor, que entre a coragem dos guerreiros de Deus, que entre a proteção, que entre a palavra profética, que entre o dom, que entre os prêmios, que entre o presente do dom de Deus na nossa vida, através daquilo que queremos servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.